O que me dizem se continuarmos a comemorar o Dia Mundial da Criança com uma ideia de artesanato com bolinhas de roll-on e latas metálicas? E o que fazer com bolinhas de roll-on? Bem, hoje vamos fazer um topiário e vamos juntar um vasinho e colocar uma suculenta. Acaba de se comemorar o Dia Mundial da Criança e, para além de tudo aquilo que ainda é preciso fazer pelas crianças em todo o mundo, uma delas é cuidar deste planeta. Diz-se que em 2050 o oceano terá mais plástico do que peixes e o aquecimento global vai tornar a vida insuportável na Terra. A Rita fez 5 anos no mês passado. Em 2050 a Rita terá 33 anos e espero que muita vida pela frente. Mas gostaria de acreditar que o planeta que nós adultos lhe vamos deixar é melhor do que as previsões. O upcycling, ou seja, o reaproveitamento de materiais, tem de ser cada vez mais uma realidade e podemos começar por gestos muito simples, como este artesanato com bolinhas de roll-on. Ou seja, uma bonita decoração para o quarto da Rita. Adoro as ideias com bolas de roll-on, pois acho mesmo fofinhas e hoje decidi juntar um vaso e uma suculenta. Vamos lá começar por trabalhar com a lata de milho e com a ajuda de um alicate virar para dentro a beira que ficou depois de ter retirado a tampa. Este passo poderia até não ser preciso, pois vão ver mais à frente que enchi bem com terra e ficou tapado, mas como é para uma criança, todos os cuidados são poucos. Esta foi a primeira vez que fiz este projeto e vão ver também duas coisas que precisam ser melhoradas, mas já lá vamos. A primeira coisa que fiz, mas não gravei, foi forrar o exterior da lata com papel aproveitado de caixas de sapato. Pode ser um papel igualmente fino e maleável ou qualquer outro que seja aproveitado. Mais à frente vão ver que vou pintar uma lata sem estar forrada e depois vamos ver as diferenças. Coloquei a lata de pernas para o ar em cima de um rolo de papel higiênico vazio. Assim posso pintar à vontade toda a lata e depois deixar aí a secar sem tocar em nada. Já me tenho perguntado muitas vezes o que fazer com latas, mas como há sempre o risco de ferimento devido à borda que pode cortar, tenho evitado ao máximo. Depois coloquei uma nadinha de água no gesso, porque vamos fazer tinta de gesso, a tal famosa chalk paint. Mexemos bem e depois coloquei tinta acrílica rosa mate, pois a Rita adora a cor de rosa. Continuamos a mexer muito bem, junto com a tinta. Pintamos toda a lata. Quero trazer-vos mais vídeos e indicações sobre a chalk paint, pois é muito fácil de fazer e muito mais barata do que comprar a tinta pronta. Já tem aqui no canal vários vídeos onde uso esta técnica, mas até me esqueço de a chamar pelo nome correto. Mas podem ver na descrição os links para os vídeos das pencas de corações, da reformulação das jarras, dos corações com tubinhos, uma letra personalizada, entre tantos outros. Às vezes, nem uso água no gesso, pois determinadas tintas são mais líquidas, tal como aconteceu aqui. Se adicionarmos água ao gesso, ficamos com uma tinta mais lisa, sem muita textura. Se usamos mais gesso, criamos mais texturas. Como aqui estava muito líquida, decidi juntar um pouco mais de gesso e pintar uma segunda lata. Já fica de reserva. Agora já me podem ver a pintar a lata sem estar forrada. Qual foi o meu objetivo com tudo isto? Mostrar-vos as diferenças e as hipóteses que temos à nossa escolha. Eu gosto de usar gesso na tinta porque adere melhor a todas as superfícies, por exemplo, vidro ou metal, como já vimos nas jarras. Por outro lado, criamos textura que dá mais interesse à peça. A parte de forrar, como é um papel claro, vai realçar a cor da tinta, pois como a lata tem aquele brilho metálico, custa um pouco mais a cobrir ou então perdemos um pouco da cor. Apesar de forrar a lata ser um passo extra, pode justificar em termos de pouparmos mais tempo, pois a lata sem estar forrada precisou de 2 camadas. Aqui podem ver a diferença apenas com uma camada de tinta. Depois furei a bolinha de roll-on. Chama a atenção para terem muito cuidado com este passo, para não se magoarem e protejam as mãos. Comecei por usar um X-Ato e fui rodando para extrair um pouco do plástico. No entanto, como estava a demorar muito tempo, decidi experimentar com o bico da cola quente, pois derreteu a bolinha.
Se eventualmente alguma criança vir isto, por favor, peçam ajuda a um adulto. Depois coloquei um pedaço de um ramo de seco dentro da bolinha. Nem seria preciso colar, pois fica bem preso. Mas, caso queiram fazer, tal como eu, basta colocar um pingo de cola quente. Fui medindo dentro da latinha para verificar a altura e cortei o excedente. Já vos posso falar de uma das coisas que acho que não ficou assim tão bem, na minha opinião pessoal. O topo do topiário, ou seja, a parte que se assemelha à copa da árvore, pareceu-me pequenina em comparação com o nosso vaso. Para a próxima vez, vou fazer uma bola de papel num tamanho maior, a ver se gosto mais. Depois fui colando alternadamente flores rosas e amarelas. As flores amarelas são aproveitamento de um material que pedi num hipermercado e são sobras de papel de decoração, acho que foi assim que lhe chamaram. Ainda tem imenso. As flores rosas são cartolina normal. Aqui no canal tenho imensos vídeos sobre flores, mesmo para quem não tem ferramentas, como eu tenho. E acreditem que ainda quero trazer mais uns quantos vídeos. Se vocês soubessem a quantidade de vídeos que estão gravados e por editar, as promessas que vos tenho feito nos vídeos e que quero trazer e ainda todas as ideias fabulosas que estão apontadas e quero gravar, mas a realidade é esta. Este canal é apenas um passatempo e fico imensamente triste quando não vos consigo trazer tudo aquilo que queria. O tempo não chega para tudo e acreditem, editar um vídeo demora um bocadinho, sejamos otimistas, um bocadinho de tempo. É por isso que o vídeo com a dica de poupança com bolas de roll-on foi feito há muito tempo e ainda ando aqui a criar projetos. Mas há um que quero mesmo ver se consigo fazer, e se sim, será tão giro. Depois apliquei uma camada de tinta de efeito dourada no vasinho, tal como fiz no cubo de bebê para menina. Basta colocar uma camada muito fina no dedo e de forma leve aplicar na peça. Este processo vai realçar os relevos e dar um ar muito sofisticado. Depois colei uma flor maior na parte da frente do vasinho, aplicando também a tinta de efeito dourada nas pétalas da flor. Aproveito para lembrar que usei aproveitamento de papel, mas também poderíamos usar aproveitamentos de tecido. É mais um vídeo a dar uma espreitadela. Aproveitei e colei o tronco do topiário dentro do vasinho. Achei que era mais fácil para depois colocar a terra e assim evitamos que se mova e que se possa danificar ou danificar a nossa plantinha. Ainda não referi, mas já o tenho feito noutros vídeos. Todos os ramos da árvore que uso são apanhados do chão quando fazem a poda às árvores aqui na rua. Não danifico nenhuma árvore. Depois coloquei uma etiqueta a dizer Rita na frente e apliquei igualmente a tinta de efeito dourada para uniformizar tudo. De seguida peguei em conchas e coloquei no fundo. As conchas ajudam a drenar qualquer excesso de água e a fazer peso no fundo do vaso. Para começar a encher da terra, coloquei uma folha de rascunho em forma de funil e ajudar a tapar a parte da frente e assim não sujar nada. Seguidamente, transplantei a suculenta que irá crescer e acompanhar a nossa Rita. Para dar um toque de classe e como pormenor, coloquei uma fitinha pequenina no tronco do topiário. Aparamos as pontas e já está. Só no fim de estar tudo pronto é que me lembrei que estamos a trabalhar com latas metálicas e pensei que poderia arranhar os móveis. Como é possível? Então este vídeo e a peça não são sobre o que fazer com latinhas? Como tinha para aqui uns restos de Eva, colei no fundo. Não foi uma tarefa fácil e esta foi a segunda situação que não foi bem feita, pois deveria ter sido feita logo no início. Daí ter escolhido a Eva, pois é bem maleável e fácil de cortar, mas qualquer aproveitamento de tecido seria muito bem-vindo. E agora que sabe o que fazer com bolas de roll-on, não jogue fora as bolinhas de roll-on, faça artesanatos com bolinhas de roll-on e deixe este planeta mais sustentável para as nossas crianças. E acredito que já só falta agradecer a todos que visitam este canal, gostam e comentam, mas também podem partilhar, a gerência agradece.
E, como é habitual, vejo-vos já de seguida no próximo vídeo. Beijinhos!